Boa noite, gente. Estamos entrando no ar aqui mais uma vez para nossa TV Ocupe, nossa programação de todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas. Então vamos deixar aqui as primeiras pessoas entrarem, esperando aqui também o nosso amigo Paulo Henrique, né? Segunda-feira, 25 de maio de 2020, 22 horas. Esperar aqui o nosso amigo Paulo solicitar aqui que a gente divida a tela. Essa é a TV Ocupe. Se não está na sua agenda ainda, estamos conectando aqui. O Paulo já solicitou. Salve, salve, camarada Jairo. Paulo, só tô ouvindo tua voz. Não apareceu tua imagem aqui para mim, não. Ó. Apareceu agora? Muito menos. Peraí. E agora? Agora, muito menos. Pronto, eu vou sair e vou entrar novamente. Pois faça isso. Registrando aqui que já entrou aqui o Diniz, a Luísa Emanuela, Matheus Mota, Nessa Farias, Ingrid Ocupe, Marcelo Barros, Mi dos Reis, Thiago Bernardo. Agora já está pedindo aqui para conectar aqui com a gente o nosso amigo Paulo Henrique, do Coletivo Ocupe. Para quem não colocou na agenda ainda, pessoal, toda segunda, às 22 horas, a gente faz a TV Ocupe. É uma conexão do Maciço do Baturité com Fortaleza. Espera aí que o Paulo já solicitou aqui. Só um momento. Estamos conectando. Só um instantinho. Alô? Eita, já estou te ouvindo de novo, mas não estou te vendo. Pessoal, vocês estão vendo o Paulo aí? Ou estão só ouvindo também? Eu vou tentar novamente, sair, entrar novamente. Problema da internet mesmo. Internet. Pois eu tô te ouvindo e tô te ouvindo e tô te vendo bem. Eu tô te ouvindo muito bem, mas não tá aparecendo tua imagem. E tá todo mundo ansioso para te ver, entendeu? Entrou mais aqui o Thiago Bernardo, Bora, Josevão, diz aí se tu tá me vendo e tá vendo o Jairo bem? Pábula Costa, Vou Duda sair. Armaroli, Josevão Vou tentar Abreu, mais uma vez. Kate Priscila. Tente aí mais uma vez, tá todo mundo querendo ver você, rapaz. Entrou aqui a minha amiga Kátia, lá de Guaramiranga. Josevão Abreu tá dando boa noite. Entrou o Wes Santos. Pessoal que não colocou na agenda, às segundas-feiras, às 22 horas, tem a TV Ocupe. O Josevan está dizendo aqui que só está aparecendo o Jairo, só eu mesmo. Gabriel Espera entrou. Vamos para a terceira tentativa aqui com o Paulo Henrique. E agora? Rapaz, pegadinha do malandro, né? Só para Sabia que antes da meia-noite eu ia conseguir. me deixar naquela que o cara fica nervoso. Pô, vou ficar sozinho aqui. Registrar a galera que já entrou aqui, Paulo. Diniz, Luísa Emanuela, Matheus Mota, Nessa Farias, Ingrid Ocupe Ceará, Marcelo Barros, Mi dos Reis, Thiago Bernardo, Pábula Costa, Duda Armaroli, Josevan Abreu, Kate Priscila, Kátia. A Kátia é do Pé de Ladeira, lá em Guaramiranga. Josevan Abreu. Muito bom. Dá uma boa noite para todo mundo. Aí o Wes Santos, Gabriel Espera, Cidinha Menezes. E o Josevan diz, achou. Tava querendo Grande Gabriel. Abraço, Gabriel. Abraço, Josevão. Abraço, pessoal. Pessoal, quem não colocou na agenda ainda, essa é a TV Ocupe. Toda segunda-feira, às 22 horas, qual é a ideia? A gente está iniciando a semana e a nossa ideia é fazer uma discussão sobre aqueles temas que estão na pauta nacional e local também, para que os acompanheirados, trabalhadores e estudantes possam fazer a batalha das ideias nos seus espaços de atuação, seja de estudo, de trabalho, na sua comunidade onde você vive, apesar de que a nossa comunhão ela está muito limitada, mas todo mundo está nos grupos de WhatsApp
E aí a gente traz aqui as discussões que estão na pauta do dia e coloca uma posição. Nossa, somos dois brasileiros, dois cearenses, trabalhadores. Não tem, eu nunca fui candidato, nem sou candidato, nem o Paulo também. Então, é uma visão de dois companheiros, dois amigos aqui sobre toda a cena nacional e local. Paulo, vamos começar com o nosso... Bora lá, bora lá. Nosso boletim, né, do Covid-19. Eu não sei se você lembra, a primeira TV Ocupa que nós fizemos, para chegar no Brasil, a gente escalava assim, uns 15 países para poder chegar no Brasil quando a gente começou. Você lembra, né? Lembro. E aí eu tirei como parâmetro continuar a nossa escala até o Brasil. Só que hoje, para chegar no Brasil, o Brasil é o segundo. Isso mesmo, gente. O segundo país no mundo em número de infectados é o Brasil. No mundo, nesse exato momento, nós temos oficialmente 5.490.954 infectados. São 345.962 mortos por conta do Covid-19. Quase 350 mil pessoas. Os Estados Unidos têm 1.662.250 infectados. E já são 98.218 mortos. Quase 100 mil mortos nos Estados Unidos por conta da Covid-19. Segundo lugar no mundo, pessoal, é o Brasil. Nós já temos 374.898 brasileiros infectados pelo Covid-19. E já são 23.473 mortos. Quando completou 5 mil, Paulo? Aí só para finalizar, no Ceará nós temos 36 mil, quase 37 mil infectados, e já são quase 2.500 mortos. E em Fortaleza já são mais de 20 mil infectados. Todos os bairros de Fortaleza têm casos de óbito, não é de infecção, de óbito por Covid-19. Pois muito bem. Quando completou 5 mil casos, o presidente foi questionado por uma jornalista. Presidente, nós acabamos de passar da China. Como é que a gente vai fazer? Já são 5 mil mortos. Aí ele falou, e daí? O que você quer que eu faça? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quando completou 10 mil, ele resolveu fazer um passeio de jet ski para comemorar. Quando completou 15 mil, ele deu um rela no diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, porque o diretor-geral se solidarizou com um colega que morreu por coronavírus. Porque, segundo o presidente, ele deve ter morrido de outra coisa. Deve ter sido por conta do diabetes, da hipertensão, não foi coronavírus. Agora, com 23.473, o presidente ontem fez mais um comício em defesa do coronavírus, né? Contra o isolamento social, contra a quarentena e em defesa do coronavírus. E aí, Paulo, qual é a luz que se acende na nossa frente? Primeiramente, meu boa noite, Jairo, para você. Boa noite aí para o pessoal que acompanha a gente. Boa noite para os meus companheiros do Ocupe, que me concederam a oportunidade de representá-los aqui mais uma vez. E diante de tudo isso, Jairo, o que nos motiva a estar participando dessa live aqui é de externar, primeiramente, a nossa solidariedade, né, os nossos sentimentos a todos aqueles que perderam seus familiares, seus entes queridos. E, em segundo lugar, é aproveitar o momento para manifestar a minha revolta, né, para manifestar a minha indignação contra esse governo, que tem uma enorme parcela de culpa por a gente ter chegado onde a gente chegou hoje, ou seja, a segunda posição desse ranking nefasto, nesse ranking tenebroso. Segundo país com mais mortes, né, quase
beirando aí as 24 mil pessoas. Isso é triste, é lamentável. E mais triste ainda é quando você vê o Bolsonaro no seu passeio dominical, né, pregando aí o coronavírus, né, não está pregando outra coisa, está pregando o coronavírus, que ele se espalhe, que ele tire mais vidas dos brasileiros. Agora, nesse domingo, ele saiu para uma passeata dominical, juntamente com o ministro interino da Saúde, general Pazuello, né? Sendo sem máscara, né? Agravante, sem máscara, mais uma vez, sendo que é proibido você sair às ruas no Distrito Federal sem usar máscara, né? Então, é ridículo também ver ele fazendo esses passeios de jet ski, marcando churrasco, ou seja, é um desrespeito total com a vida, né? E abraçando o obscurantismo, abraçando o negacionismo. É uma coisa assim que não só envergonha a gente, né? Deixa a gente, além de deixar a gente muito triste, envergonha. E no mundo afora, as nações fazem chacota da gente por ter um genocida na presidência da República. Isso é triste, como eu te falei, Jair. Paulo, há quase um mês atrás, no dia 22 de abril, foi realizada uma reunião ministerial que deu o que falar. Por quê? Porque quando da demissão do Sérgio Moro, ele sugeriu que nesta reunião haveria uma tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. E depois de todas as celeumas possíveis, foi disponibilizado o vídeo da reunião. Ocorre que este foi apenas um detalhe da reunião, né? A reunião ministerial teve a ministra Damares pedindo a prisão dos governadores e prefeitos. Teve o ministro da Educação, Abraão, pedindo a prisão dos vagabundos do STF. Teve o Paulo Guedes dizendo que, olha, eles estão pensando que a gente está distraído, mas nós colocamos uma granada no bolso do inimigo. São 2 anos sem salário, sem aumento de salário para o funcionalismo público. Ou seja, o funcionalismo público é inimigo do governo. Em outra oportunidade, ele já tinha se referido aos servidores públicos como parasitas, né? Como parasitas. Nessa mesma reunião, o ministro do Meio Ambiente disse, olha, vamos aproveitar que está todo mundo falando de Covid, vamos aproveitar a oportunidade. Me fala se tem nexo a expressão aproveitar a oportunidade com uma tragédia humanitária que está tirando todos os dias vida de brasileiros. Mas, enfim, vamos aproveitar a oportunidade, já que a mídia só fala de Covid-19, para passar a boiada. Ou seja, para destruir a proteção que a gente tem ao meio ambiente no país. Ou seja, parece que o grande mérito do ministro do Meio Ambiente, também para ocupar a cadeira, é estar lá a serviço do agronegócio e tendo como pauta a destruição da proteção das nossas matas, da nossa fauna, da nossa flora. Isso tudo é estarrecedor. Então, a tua primeira visão sobre essa reunião ministerial, por favor. Jair, eu não chamaria de reunião ministerial, eu chamaria de balbúrdia ministerial, né? Porque aquilo ali foi uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira afronta ao povo brasileiro, né? Você viu de tudo, uma reunião que durou de 2 horas, e você viu de tudo. Tudo isso aí que você falou aconteceu, né? Tá lá, tem um vídeo aí, quem quiser comprovar, assiste, não a história, né? O que a gente menos viu nessa reunião foi alternativas, propostas para combater a pandemia. Uma reunião de 2 horas, se eu não me engano, foram 19 minutos que eles trataram da pandemia em 19 minutos. Então, diante da maior pandemia dos últimos 100 anos, uma equipe ministerial se reúne para tratar dos mais diversos assuntos
que não dizem respeito nenhum ao bem-estar do povo, pelo contrário, puro interesse corporativo, né? Por interesses das elites econômicas, né? Você vê aí a pauta do agronegócio lá, você vê o que é a pauta dos neoliberais defendidas lá pelo Paulo Guedes, mas o interesse do povo, o bem-estar do povo em nenhum momento, o combate à pandemia. Paulo, deixa eu te interromper, o Paulo Guedes ainda disse que se colocasse dinheiro para salvar os pequenos, era dinheiro perdido, que o nosso dinheiro público tinha que ser destinado para salvar os grandes. Aquela lei da acumulação geral capitalista, né? Cada vez, ele pensa com isso, né? Ele pensa que cada vez mais um punhado de empresas vão formar os seus conglomerados e uma grande parcela da população tem que ir mesmo para a miséria, para formar o exército de reserva, né? Então, acho que ele pensa com essa cabeça, acho que ele acha isso super natural e ele acha que isso é desenvolvimento, né? Então, dentro dessa perspectiva, Jairo, eu acredito que, infelizmente, essa reunião não foi a flecha que ia derrubar o governo Bolsonaro, não foi, mas que dentro daquilo que a equipe de procuradores analisou, já há uma indicação, já há uma avaliação de que houve o cometimento de crime, sim. Eles já indicaram para o procurador-geral, né, de que houve o crime de advocacia administrativa. Agora, vamos esperar aí para ver qual que é o posicionamento do procurador-geral. Hoje ele já foi pressionado, né, pelo presidente da República, recebeu a visita pessoal do presidente da República, uma espécie de pressão para que ele não venha a corroborar com a avaliação da equipe de investigadores e não faça a denúncia ao STF, né? O presidente mesmo disse que acredita no arquivamento natural desse inquérito. Então isso é preocupante já. Mas parece que para boa parte da população não era necessária a liberação do vídeo, porque as pessoas já sabiam daquele comportamento do presidente e da equipe, e para outra parte da sociedade, pouco importa o que tivesse naquele vídeo, porque eles iriam defender cegamente. Deixa eu fazer alguns registros aqui, Paulo. Insta Eficaz, Mazé Oliveira, Clara Fernanda, Érica Alves, Camila Silva, Beatriz Ribeiro, Maria Helena Cordeiro, Dix da Mimi, Paloma, Isabelle Nunuz, Rubenilson Pimenta, Matheus Mota, qual é o país que tem mais casos por 1 milhão de pessoas? Guilherme Wallace, Labelle de Ju, Milena Silva, Ana Mayra, o Josevan coloca, ele multiplica imbecil. Gleide Mendes, Luiz Charles, nosso amigo Charles do Coletivo Ocupe e da Petrobras. Grande abraço, Charles. Josevan Abreu, modéstia do Bozo, acho que aqui ele se refere ao presidente. A Joelma, Francisco Fábio de Souza, abraço, Joel. Suiane Holanda, a Lu Boa Sorte, Regilane Pinheiro, a Alessandra Benevides, nossa amiga Bené. Grande abraço, Alessandro. O Luiz Charles coloca, boa noite, companheiro, boa noite para você também. Boa noite. Entrou aqui o Evani Sena. Grande Sena, abraço, Sena. A Alessandra Benevides coloca, me matam de orgulho esses dois, viu? Aí depois ela faz um comentário sobre o ministro da Saúde, né? Ela coloca que não tem qualquer formação na área da saúde, o tal general. E não só isso, né? O Pazuello, ele é um especialista em logística, né? Acho que ele comandava os caminhões do exército, não sei. E o Pazuello, ele já nomeou 20 militares na estrutura do ministério. E um miliciano, né? Um advogado da milícia envolvido aí. Ninguém ligado à saúde, cara. E é preocupante, cara. O terceiro ministro, né, em 45 dias, numa pandemia, é um cara que não sabe nem onde é que está. Aí o Josevan coloca, Pazueira, esse ministro. Aí entrou o Ricardo. O Evani Sena coloca, uma boa noite a esses dois companheiros. Boa noite, querido. Mande um abraço também para o nosso amigo e irmão Acrisio Sena. A Alessandra Benevides. O presidente da Argentina fez uma fala conscientizando a população da gravidade do momento.
achei tão bacana, porque lá na Argentina, boa parte da imprensa, na sanha de atacar o presidente, está defendendo o fim da quarentena, né? O fim do isolamento. E o presidente não abre, né? Uma postura muito rígida. E não é à toa que, no comparativo proporcional, a Argentina está numa situação bem melhor que a nossa. Proporcionalmente falando, viu, gente? Eduardo Milson, Alessandra Benevides fala aqui da situação dos servidores. Josevan Abreu, a fala da Damares está surtindo, haja vista a batida da PF em Fortaleza hoje. Na verdade, uma coincidência, a Polícia Federal hoje só fez a operação contra o inimigo do Bolsonaro, né? Coincidência, logo depois dessa mudança de comando. A Alessandra Benevides fala em passar tudo, acho que ela está falando do ministro do Meio Ambiente, assim como o Senna também, passar a boiada. Aí entrou a Cileide, Ana Clarinha, Jennifer Novarino, o Luiz Charles. Jairo, seu áudio está um pouco baixo em relação ao do Paulo. Por favor, alguém mais sinaliza aí, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, que eu estou sem fone hoje. Ana, Deus acima de tudo. O Matheus Mota, a reforma administrativa do Paulo Guedes tem como principal objetivo de reduzir o salário, já que um funcionário público ganha bem mais que um funcionário de empresa privada fazendo as mesmas tarefas. Aqui, Matheus, você tem que considerar algumas coisas. O funcionário público, ele não tem a liberdade de agir, ele não é que ele só age nos ditames da lei, ele tem fé pública, ele tem responsabilidade. E longe de ser o principal problema nacional, os salários das pessoas. De muito longe isso, sabe? Mesmo gente do nosso campo que fala da questão salarial, é muito mais um populismozinho meio cult, sabe? Do que propriamente tocar na ferida da questão da dívida pública, da questão da relação espúria do sistema financeiro. Esse, sim, sugando recursos públicos diariamente do Brasil. Paulo, registrar rapidinho, eu passo para você, que você está se coçando para falar. Não, só para dar uma colaboração aí à tua fala. E para além dessa questão salarial, de funcionalismo público, de benefício ao funcionalismo público, isso vai para além disso, essa proposta do Paulo Guedes. Por quê? Porque qual é a proposta dele? A proposta neoliberal, nua e crua. No primeiro momento, ele atacou os trabalhadores da iniciativa privada, né? E agora, no segundo momento, ele atacou os trabalhadores do serviço público. Então, o interesse da equipe econômica é atacar os trabalhadores. E por que a gente não pensa na perspectiva contrária? Vamos aumentar o salário do pessoal da iniciativa das empresas privadas, né? Exatamente. Por que o fundamento da nossa sociedade é o lucro e não o bem-estar das pessoas? O bem-estar de quem produz, o bem-estar de quem constrói as riquezas dessa nação? Então, vamos aumentar o salário mínimo, aumentar o salário de toda a companheirada que trabalha nas empresas privadas. Aí a Camila Games entrou, a Alessandra Benevides, os investigadores da PGR já disseram isso, que o Paulo falou. A Rayane Souza entrou, a Alessandra, para quem estava contando com um pedido de arquivamento da PGR. Pois é, inclusive essa visita dele foi uma tentativa de intimidação clara. A Geise Santos Morena, a Mila Mota, Josevan Abreu. Vamos torcer para a epidemia arrefecer, para irmos para a rua. Ainda não vai ser pela institucionalidade. A Stephanie entrou, o Luiz Charles, isso mesmo, Josevan. A Rai Mille, Gabriel Abreu, a Alessandra Benevides, KKK, abraço, amigo. O programa do Rubão, a Alessandra, Cláudio Guará, Josevan, ministro Pazoeira, a Edneia, Cláudio Guará, Rainá Rodrigues, boa noite, Fardo. Opa, boa noite, Rainá. Um grande abraço para você aí, senador Pompeu. Um abraço aí também para o pessoal de Madalena, os companheiros e as companheiras aí que sempre dão um ar da graça. Satisfação enorme. Gente boa que produz cultura todo dia, né? Gabriel Yang, grande companheiro também, grande músico. Abraço, grande Gabriel. 243 Bert, Ana Júlia Rodrigues, Ju Moura, Alessandra Benevides. Para mim tá bom o áudio, é porque o Charles é que... Charles é exigente. O problema tá com ele é exigente, viu, Paulo? A Sofia Lina, Cátia Mona Lisa, Melo Souza, Bonifácio Helena. Alessandro, o corte tinha que ser nas grandes fortunas, mas desse governo não sai essa proposta jamais. Josevan, populismo barato, os servidores estão sofrendo com arroxo, perseguição. Jardel Saldanha entrou e disse, grandes camaradas.
Jardel, aproveitar aqui para dar um puxão de orelha. Jardel, você está sumido, camarada. Entre em contato, eu tenho muita coisa para conversar. O Jardel, o pessoal já está espalhando nos bairros de Fortaleza, procura-se, viu? Josevan, não que ele tenha que sair de casa, mas ele não entra mais Não, nem no você deu uma WhatsApp. aplicação no Não entra mais nem computador. no WhatsApp. Josevan, exatamente, porque não pagam o salário de IES. Aí o Jaidi entrou aqui, a Jaidi, aí o Evani Sena. Jair, como você está vendo essa falta de iniciativa do STF? O Sena, eu vi aqui em algumas lives passadas o Paulo acreditando na atuação do STF. E do STF, eu tenho uma esperança menor do que do próprio Congresso, você acredita? O STF ele é um tribunal altamente político, um tribunal conciliador, sabe? Com a esquerda ele até colocava a cabeça de fora, mas com esse governo, o próprio Toffoli o tempo inteiro tenta resolver o problema do governo federal. É porque o governo tem como tática, né, como ferramenta de aglutinação a crise. Mas o STF, ele hoje fingiria que o governo nunca ofendeu ele e estava novamente de braços abertos para a conciliação. Então, eu vejo com naturalidade. Sinceramente, você pergunta como você está vendo, eu vejo com naturalidade a falta de iniciativa do STF. Só um Nájila parênteses, Pereira, né? pois Só não. um parênteses para tratar essa questão aí do judiciário. Na verdade, eu acredito que uma derrubada do governo Bolsonaro ela é difícil, né? Ainda mais porque ela depende da institucionalidade, né? Ou seja, ou a gente de qualquer maneira a gente depende do Congresso, né? Porém, dentro disso aí que eu falei, se for para apostar numa queda, eu aposto pela via do judiciário. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Eu acredito que se o pedido de afastamento se der via judiciário, ele se torna mais fácil, quer dizer, menos difícil de acontecer. É isso. Nájila Pereira, Renato Jorge, Raimundinha, Jacaúna, Rainá Rodrigues. Gente, desculpa porque a letra é bem pequenininha. Rainá Rodrigues, abraço, amigo. O Evani, o Maia vai abrir a gaveta. Eu acredito Acho que, difícil. passada essa pandemia, dependendo da movimentação da sociedade, apesar de que, infelizmente, Paulo, eu estou vendo poucas lideranças com condições e legitimidade para chamar o povo para as ruas, tá? No nosso campo. Isa Malker, Jeane Batista, Maria, Letícia Vasconcelos, Luiz Charles, Josevan, o Maia tem rabo preso, Evani Sena, Nath Oliveira, seu jardineiro, Abraço, Nath. Anne Sherida, Simone Abraço, Anne. Daiane Lima, Késia Soares, Josevan Abreu, sem saída pela institucionalidade. A Rede Globo, Moro, pelo Judiciário. A Evani Show e a Anaire Melo entrou aqui também. Beleza, gente. Quase que eu não termino de falar todo mundo. Vamos avançar aqui na pauta rapidinho. A firmeza do ministro Celso de Mello, decano, que está quase saindo do exercício no STF, ao pedir a apreensão do celular do presidente, despertou ainda mais a ira do governo contra o judiciário. O que fez com que o general Heleno partisse para o campo da intimidação, ameaçando a democracia. Inclusive, a nota do general Heleno foi abalizada pelo Ministério da Defesa também. Em consonância com o general Heleno, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que a apreensão do celular do presidente é questão de segurança nacional, engrossando a ameaça. Vários generais da reserva lançaram nota em apoio ao general Heleno, reforçando a ameaça contra a democracia. E aí, Paulo? Esses caras estavam tudo de pijama, né? Estavam tudo aposentados, reunindo no clube militar, lançando carta para ninguém ler. E aí esse sobressalto, essa brecha que a gente deu para o fascismo, que o fascismo fica à espreita. Se você der uma brecha, ele avança. E esses caras voltaram à cena, né? E sem o menor pudor de destilar autoritarismo. É isso mesmo? Bem, é isso. Na verdade, é assim, a gente, a partir de 2016, né, e a gente passou a ter menos confiança ainda no judiciário, né? A verdade é essa.
Porém, hoje, o que é que a gente pode observar? Pode observar que há um conflito no qual alguns membros do STF, eles não estão se intimidando, né? Que é o caso. Hoje foi a vez do Barroso, né? O Barroso, ele mandou um recado direto para o presidente da República. E também tem aí a questão do Celso de Mello, que não está se deixando intimidar e está fazendo o papel dele, né? Tá pedindo para que haja investigação, né? Abriu o inquérito, está pedindo que haja a investigação. Diante do que você falou, Jairo, essa turma aí do pijama, desses generais de pijama, estão há 40 anos com essa mesma pauta, né? Esse general Heleno, ele foi chefe de gabinete do general Silvio Frota. Quem que foi o general Silvio Frota? Gente, o general Silvio Frota foi um homem que ali nos idos de 74, 75, ele tinha um determinado poder na cúpula militar. Ele queria se lançar presidente depois do Geisel. Só que o Geisel já estava naquela linha de abertura lenta e gradual. E esse general, Silvio Frota, ele era da linha dura da ditadura, linha mais dura, na verdade, né? Ele queria, ele não aceitava a abertura. Aí o que é que acontece? Ele criticava a aproximação do Geisel com a China, ele queria um alinhamento automático aos Estados Unidos, ou seja, tal qual esses militares de agora, militares entreguistas, militares extremamente reacionários, militares que são os piores militares no termo, né, do que pode ser, do que pode existir de pior, são esses caras aí. E o general Heleno é dessa linhagem aí, né, ele era chefe de gabinete desse sujeito. O general Heleno, há tempos atrás, ele ficou bastante conhecido porque ele foi reclamar do salário dele, de 19 mil reais. Ou seja, num país onde o salário mínimo é R$ 1.000, R$ 1.040, um general vir a público e dizer que o salário dele de 19 mil reais é um salário vergonhoso. Então, ele chegou a dizer, Paulo, nesse dia, que tinha vergonha porque sempre que ia ao restaurante com os filhos, ele tinha que começar, ele sempre olhava o cardápio pelo lado direito, que era o do preço, e nunca olhava pelo lado esquerdo, que era a qualidade do prato, porque o salário dele não era suficiente para comprar o almoço que ele queria. Pois é, isso é um sujeito que não tem nem adjetivo para classificar esse sujeito, é um verme, assim como o presidente da República. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então, o general Heleno, ele, num afã de intimidar a sociedade brasileira, sobretudo as instituições brasileiras, ele lança essa nota. Porém, ele recebe o apoio de mais um ministro e de alguns generais da reserva. A gente está vendo, Jair, que o governo está meio que perdendo a base de apoio, né? Então, essa jogada do Heleno é mais para insuflar a claque, né? A trupe de maluquetes aí que fazem, que chegam a ovacionar esse tipo de ameaça, né? Então, isso aí é mais um jogo para a plateia. Agora, eu não descarto a possibilidade, Jair, de que esses generais estejam já com um plano elaborado de ruptura democrática, né? Isso aí a gente tem que estar o pé atrás e tem que estar preparado para tudo que possa vir a acontecer num futuro não tão distante, porque o governo está meio que acuado, está meio que nas cordas. Então, a possibilidade de que haja realmente uma ruptura democrática, ela é grande, né? Ela é bastante plausível, na verdade. Esse pessoal, Paulo, que sempre foi contra o Bolsa Família, né? Que sempre Exatamente. foi contra os programas de distribuição de renda, agora fazem até populismo com isso, mas sempre foram contra. Com relação ao auxílio emergencial, já estão falando que, se for o caso de prorrogar, seriam só R$ 200. E aí, veja bem, por mais que tenha tido auxílio emergencial agora, mas muita gente não conseguiu ter acesso, muita gente perdeu renda porque tinha um pequeno negócio ou porque era um vendedor de picolé, o que fosse. Então, o que acontece? A violência já aumentou. Já aumentou. Então, se explode... Reflexo da crise, né? Reflexo da crise. Então, se explode a miséria agora nesse segundo momento, com essa
falta de sensibilidade, você talvez gere uma turba, um caos social e seja o terreno próprio para os salvadores da pátria atacarem a democracia mais uma vez. Coloque as devidas aspas aí, né? Exatamente. Fazer registros aqui rapidinho. Marcelo Oliveira, Alessandra Benevides, também acho que o Maia não coloca essa pauta porque tem rabo preso. Evelyn, Maria Tavares, Aine Santos, Nogueira Oficial, Adriele Ribeiro, Alice Silva, Oséias Costa Souza, a Anne Scherder coloca uma vergonha, Passos 6203, a Anne Scherder coloca falta de vergonha na cara, a Alessandra Benevides, vagabundo, eu acho que ela se refere ao general Heleno. Porque é cheio de vagabundo, Jairo, nesse governo, é cheio de vagabundo, que fica difícil a gente. Agora, pessoal, a minha tarefa... coloquem um nome, né? Coloquem um nome, ó, vagabundo, fulano de... Pessoal, coloque a legenda, porque é difícil, viu? Regina Guimarães, a Anne Scherder colocar, assistam o Conto da Raia, que fala bem essa fala do PH. Ela colocou em inglês aqui, mas eu sou que nem o Ariano Suassuna, se eu for ler, eu vou ler bem aportuguesadozinho. Entrou o molho de pimenta da Bibi, lá de Santa Catarina, um abraço para todo mundo aí. Entrou Ana Clara Ribeiro, Cássia Luiz dos Santos, Josevan Abreu coloca: e a esquerda tem uma falha na formação política. Não temos diálogo, nem um projeto para, de alguma maneira, infiltrar no currículo militar. Aí entrou aqui a Stephanie Pablo, a Anne Scherder coloca: só tem vagabundo mesmo. E Dova Fabiola do Vale entrou, desculpa. Jairo, só um adendo aí na... Quer fazer um comentário aqui sobre a fala do Josevan? Exatamente, só um adendo, né? Josevan, eu acho que, na verdade, é essa nova esquerda, né? Essa nova esquerda aí que surge ali com o PT, ali na década de 80, eu acho que realmente nunca tiveram projetos para dialogar com os militares. Por quê? Porque vamos pegar o Partidão, PCB. PCB tinha quadros dentro do oficialato, dentro dos praças militares, né? Você vê quadros como o próprio Luiz Carlos Prestes, militar, capitão do Exército. Você vê Carlos Marighella, militar também. Você vê Nelson Werneck Sodré, Zola Florenzano, militar. Tá entendendo? Você vê quem? Tem vários quadros militares que a gente pode estar citando aqui como exemplos, né? De que a esquerda, Prestes, sim. Né? Exatamente, Luiz Carlos Prestes. A esquerda, sim. Apolônio de Carvalho, e, né, também era um militar, general do exército francês. E o exército enquanto instituição, Paulo, também a campanha do petróleo é nosso, né? O exército não é um exército só de desgraça, né? Agora, da segunda metade do século passado para cá, aí ele tem capitaneado momentos tristes da nossa história, né? Exatamente. Aí o Josevan coloca aqui, é verdade, a esquerda cristã fodeu. Aí eu não sei exatamente a quem ele se refere. Vamos avançar aqui. Mas você pode colocar aí, viu, Josevan? A quem é que você se refere? Paulo, vamos avançar aqui rapidinho. O campo progressista, apesar de separado em blocos diferentes, atuam dentro das limitações que o momento de pandemia impõe. Você vê um bloco ali mais do PT, do PCdoB e do PSOL, né? E você vê o PDT mais fechado com o PV, a Rede e o PSB, vamos dizer. A oposição de direita não formou blocos partidários ainda, mas a unidade contra o obscurantismo do governo parece ser um fator que poderá gerar unidade desse campo a curto prazo. Realmente a gente está vendo uma movimentação grande dos partidos, né? Talvez não dos eleitores que colocaram esse pessoal lá, mas dos partidos de direita a gente está vendo essa movimentação. O Centrão continua na sua busca por cargos no governo. Ao que tudo indica, não penderá para nenhum dos lados da oposição. E aí, diante desse quadro, a título de hoje, digamos que o Rodrigo Maia tivesse um arrobo de coragem e abrisse um dos 32 pedidos de impeachment. Qual é o cenário? A minha avaliação é de que ia ser uma batalha dolorosa, mas para o governo, né? Mas que ele se sobressairia. Por quê? Porque a presidência da República, enquanto instituição, ela tem muitos cargos à disposição, né? Muitos cargos para serem oferecidos. E é isso que o Centrão quer, cargos. Então,
creio eu que com um pouco de habilidade política, ele formaria ali um bloco de forças que impediria o seu afastamento, né? Isso impediria o Aqui seu no estado do impeachment. Ceará a gente vê facinho ali, né? Genesias, Domingos Domingos Neto, Neto, doutor Jaziel. é Então, fácil. é fácil, né? Aham. Enfim. Eu queria trazer aqui rapidinho, acho que isso aqui vai suscitar uma discussão com o pessoal. Mas, Jairo, antes disso aí, a gente falou do Centrão, né? Mas eu queria dar uma pincelada aqui sobre os blocos de forças e sobre a direita, né? Pronto, vamos lá. Muito tem se falado, Jairo, muito tem se falado da questão de uma frente ampla, né? A frente ampla que eu penso para esse momento, se fosse viável, né? Eu nem defendo essa frente ampla. Uma frente ampla você teria que pegar o quê? Hoje em dia, se fosse o caso, né? Se você for analisar aí os pedidos de impeachment, né, tem o quê? Tem pedido de impeachment do MBL e tem pedido de impeachment ali da galera da UP, né? Do Que é PSTU. do PSTU. Então é o seguinte, uma frente ampla é isso aí. E na minha concepção, não rola. Por mais que a pauta seja só o fora Bolsonaro. Para mim, o que é mais viável é cada um ficar no seu quadrado, ou seja, a direita fica no quadrado deles, o campo progressista fica dentro da sua diversidade, no seu campo, no seu quadrado. Por quê? Porque é muito simples, cara. Os diferentes conseguem apoio diferentes. A direita vai conseguir apoio para esse fora Bolsonaro, no campo deles, né? Com a pauta deles. Talvez um problema que a gente enfrente novamente é o quê? Vão haver 10 candidaturas de oposição, né? O presidente Lula falou um dia desses atrás que a Marina já foi, graças a Deus, o Ciro Gomes também já foi, vá com Deus, e nós temos um projeto próprio, então na esquerda também vão ter umas 3 ou 4 candidaturas. E aí a gente vai construir novamente o terreno fértil para o ele não. Porque o ele não, positivamente falando, é que boa parte da população realmente rejeita porque é repulsivo o comportamento do Bolsonaro. Mas o ele não, olhando por outra perspectiva, é você conjugar no outro campo, no outro espectro político da sociedade, tudo em uma pessoa. Então, quem tiver, por algum motivo, alguma divergência da esquerda, vai caminhar para o Bolsonaro de novo. Exatamente. Mesmo sendo atroz, mesmo sendo obtuso, não importa. Então, ele não tem essas duas perspectivas. E a gente está caminhando para ter 10 candidaturas de oposição em muita situação. Talvez isso seja um perigo. O Evani Sena coloca: companheiros, vocês acreditam na possibilidade de um golpe branco nesse governo Bolsonaro, militares? O Josevan, o Lula foi feliz no seu comentário. O Ciro e a Marina vão com Deus. Pronto, beleza. Aí sobre essa fala do Evani aqui. Evani, se for pela ocupação de espaço, os militares, eu não sei te dizer com precisão se no governo dos militares, os militares tinham tantos cargos como no governo do Bolsonaro. Não tinha. Não sei te dizer com disparadamente já são mais de 3 mil militares no governo. Disparadamente é o governo, na história da República Brasileira, é o governo com mais militares ocupando cargos. Então, se for por ocupação de espaço, esse golpe branco já está dado. Né? Se for por fragilizar todas as instituições demais, ele está transparente que está em curso. Né? Agora, se for para uma tomada mais radical, eu ainda sou um pouco reticente. Por quê? Porque a gente também tem que considerar que há inimigos poderosos contra o governo Bolsonaro. Então, se ele se precipitar no bote, se ele avançar o time, pode ser que os generais prendam ele e se torne um negócio mais desastroso. Então, eu acho que ele está tendo mais paciência que todos nós, sabe? Ele solta aqueles arroubos dele, tudo muito planejado, mas está paciente. Por quê? Porque o plano está em curso. Eu acredito, Jairo, tentando responder ao nosso camarada Sena,
que essa pergunta, ela é uma pergunta complicada, né? Por quê? Porque quando você vai falar de Forças Armadas, você está falando de uma instituição que ela não é homogênea em si, né? Ou seja, hoje em dia, a fração que ocupa o governo é uma fração de militares entreguistas, reacionários, né? Porém, há na sua minoria militares que são mais adeptos ao nacional-desenvolvimentismo, né? Ao nacionalismo puro, né? Então, assim, eu não sei se essas outras correntes que não são hegemônicas, elas têm possibilidade de articular um golpe para depor Bolsonaro, né? Mas dentro dessa perspectiva aí, principalmente falando dessa força aí que é hegemônica dentro das Forças Armadas, que são esses generais entreguistas, né, lesa-pátrias, eu acho que eles estão ali esperando que haja um novo acordo entre as elites, né, entre a burguesia industrial, entre a burguesia financeira, entre a burguesia agrária e a burguesia comercial. Se essa burguesia sentar e conversar e chegar à conclusão de que o Bolsonaro é nefasto para os negócios dela, que ele não vai saber responder à crise que se aproxima, né? Não estou falando dessa crise sanitária, não. Vai vir a crise econômica. O PIB, ano que vem, ele vai cair a menos de 5%, né? Vai cair 5%, quer dizer. Então, o que é que essa burguesia vai esperar? Desse ano ou já do próximo ano? Do próximo ano, né? As previsões são para o próximo ano, né? 2020, a economia brasileira vai crescer menos de 5%. Ou seja, será que essa burguesia vai ter paciência, vai dizer assim, será que esse cara vai responder à altura, né? Será que o Paulo Guedes não cai daqui para lá? Então tem uma série de coisas que fazem a gente pensar o seguinte, ó, os caras estão na linha de sucessão, eles vão se precipitar agora, né? Tem um bocado de pergunta aí que a gente tem que se fazer. Então, até porque Sérgio Moro já caiu um pouco, a reunião ministerial não teve esse apelo todo, a esquerda está patinando também, a verdade é essa, né? Então, eu estou achando que quem está sendo mais paciente aí na tática e tendo mais êxito é o Bolsonaro. O Josevano, no segundo turno estamos juntos. Diz que os militares têm cargos até no INSS. O Abraão, boa noite, irmão. Quais as condições sobre a declaração do prefeito? Não vi essa declaração. Josevan Abreu, a Rede Globo, se o Moro não fosse tão marreco, pelo STF seria uma saída da Globo para inflar a candidatura do marreco. O Evani colocou, valeu. Eu queria aqui, a gente está quase chegando na reta final, trazer um assunto aqui que também chamou a atenção, inclusive nacionalmente, que foi o caso do deputado estadual aqui do Ceará, o André, que ele é do PS, ele agora é sem partido, né? Porque ele é ligado ao Bolsonaro. E ele deu uma declaração pública de que o secretário estadual de saúde, o Cabeto, né, o doutor Cabeto, ele estaria pressionando os médicos para que os médicos diagnosticassem os óbitos como óbitos do Covid. Ele, pessoalmente, secretário de saúde, estava pressionando os médicos nesse sentido. Essa notícia ganhou repercussão nacional. Essa notícia já fez com que o deputado André respondesse mais um processo por quebra de decoro na Assembleia Legislativa, mas o povo continua atento, mas continua sem a crença de que as coisas possam andar, porque o primeiro processo do André nunca foi para frente ainda na Assembleia, né? Então, como é que você vê isso? É grave, né, Paulo? Fake news no momento de pandemia. Cara, é complicado essa questão das fake news, ainda mais partindo de um parlamentar, né? Por outro lado, né, falando da esfera das investigações da Polícia Federal, né, já estão cada dia mais chegando nas portas aí do 02, o filho do presidente da República, né, o Carlos Bolsonaro. Então isso aí é uma coisa que tem que ser combatida mesmo, tá entendendo, Jair? Infelizmente não tem a resposta, né, devida. Por exemplo, esse André Fernandes aí, ele tá lá e aí já disseminou fake news na época das organizações, quer dizer, das facções, né, dizendo que o governo do estado tinha ligações, os deputados tinham ligações com as facções. Então ficou por isso mesmo, acabou em pizza. Agora ele vem com essa, e sem prova nenhuma,
e vai dar em pizza também, tá entendendo? Então isso aí acaba fazendo com que o povo, que já está distante da política, né, já está bem, tem verdadeira ojeriza a políticos, crie mais ojeriza ainda e se distancie mais e mais. Agora é o seguinte, já, diante de... O Acrísio Senna, aqui, deputado estadual, acaba de mandar uma mensagem aqui dizendo que a Justiça deu 72 horas para que o André Fernandes apresentasse as provas de que o secretário Cabeto estava pressionando pessoalmente os médicos para diagnosticar os óbitos como Covid-19. Espero que das duas, uma. Ou ele apresente as provas, ou que, se ele não apresentando as provas, que ele seja devidamente punido, né? Porque não pode ficar assim, essa questão das fake news é muito grave. É grave para nós que não temos mandato, né? Imagine para um sujeito desse que o povo confiou nele para representá-los, e ele está lá como representante do povo. Então, ele tem que responder. Paulo, você vê que na reunião ministerial tem um momento que o Bolsonaro disse: olha, eu não vou esperar ferrarem a minha família, não. Não vou esperar mexer com a minha família, com meus amigos. Eu troco o superintendente, troco o chefe dele, troco o ministro, porque o importante é garantir que a família e os amigos atuem livremente. E hoje, uma matéria de hoje, né, da Veja, dá conta de que aquela investigação já tinha chegado no Carlos Bolsonaro como chefe do escritório do ódio, do gabinete do ódio, que é o das milícias digitais do governo. Pois é, Jário. Então isso aí você vê que o desespero do Bolsonaro é em virtude de proteger a família dele. Ele está desesperado, não sabe mais o que fazer, porque já estão batendo nas portas dos filhos dele. Batendo nas portas dos filhos dele, daqui a pouco estão batendo na porta dele. Então ele precisa desse controle da Polícia Federal. Precisa de gente que esteja lá para servir, não à sociedade brasileira, mas para servir aos caprichos dele, né? Os crimes dele, para encobrir os crimes dele, dos filhos dele e dos amigos dele. O Josevan coloca: André, que forças ocultas estão por trás dele? A resposta só pode ser milícias. Aí coloca: o Arthur Vigílio chorou e está com medo, que dirá o cidadão comum. Arthur Vigílio, ele é o prefeito de Manaus, foi senador da República, né? Arthur Vigílio Neto. E realmente a situação de Manaus, não só de Manaus, viu, Paulo? Do norte do Brasil, do Amazonas. Eu entrevistei aqui o Rubem Bemergui, do Amapá, e a situação gravíssima. Eu acompanhei a live, eu vi. Entrevistei ele semana passada, Paulo. O Amapá tinha um leito disponível. E tinham mais 8.000 testes aguardando o resultado. Então imagina como é que deve estar essa semana lá no Amapá, a próxima semana. E se as autoridades, né, se ele colocou aqui, se as autoridades como Arthur Vigílio estão com medo, essas que a gente sabe que tem uma cobertura de proteção maior, imagine o cidadão comum. Pois é, Jair, é complicado essa questão aí das milícias, principalmente quando elas assumiram esse espaço político, né, na própria figura do presidente, na própria figura dos filhos do presidente. Então, meio que o contraditório, a pauta, a agenda do presidente, ela se torna perigosa, né? É como há tempos atrás, você fazer política, você estava arriscando a sua própria vida. Veja só o caso do Marcelo Freixo. É louvável ele tirar a candidatura dele, achando que ia colaborar para que ocorresse uma coesão ali dentro do campo progressista, mas, por outro lado, também existe muito, né, de medo, o cara arriscar a sua própria vida dentro de uma cidade, né, disputando política dentro de uma cidade onde as milícias é quem tem, de fato, o poder, tanto militar quanto político, né? Então, complicado isso aí. E a gente vê, por exemplo, que o Jean Willis teve que sair do país. Saiu do país, né? A despeito do que qualquer um pense, eu particularmente não votaria no Jean, não por conservadorismo, mas não votaria nele porque certa vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, perguntei a ele sobre alguns temas centrais para mim, de política internacional, e achei que ele fazia muito coro
né, com a mídia. Mas sobre Cuba e tal, ele tem uma visão um pouco que faz coro com a mídia. Mas, independente disso, é um cara que está no nosso campo, né, e que foi colocado para fora do país por ameaça de morte. A Márcia Tiburi foi outra, né, recebendo ameaça de morte. Uma mulher que nunca tinha tido vida política, teve uma candidatura e já se tornou uma candidatura que nem expressão teve, nem chance de vitória teve, e já se tornou também alvo dessas milícias. Josevan coloca: as milícias estão enraizadas no país. Até um ministro oculto, informante, ele falou na reunião, o Bozo. O Matheus Mota coloca: não só as milícias, mas as facções também. É porque o terreno está cada dia mais fértil para a violência. Exatamente. Né? Não nos assustemos. Tem pessoas que lutam pela paz e tem pessoas que são acostumadas a vencer e a trabalhar com a violência, com a morte, com o medo, com a desesperança. Então, não nos assustemos. O caminho que está sendo preparado é propício para a violência. Seja com a omissão das polícias e das forças armadas para a violência dessas milícias bolsonaristas, que essa é uma possibilidade, ou seja pelo quadro de miserabilidade do país, já que o governo é omisso diante da vulnerabilidade do povo. Paulo, são 22h56. Estamos caminhando aqui para nossas considerações finais. Pois bem, Jairo, já que a gente está aí se aproximando do final do programa, eu queria dizer o seguinte, que não é momento para desesperança, não é momento para desesperança. A situação é crítica, é complicada, a gente, enquanto campo progressista, a gente está meio que desorientado, a gente está meio que caiu na desconfiança popular, muito em virtude também, né, da experiência do ciclo passado, mas que só nos restam duas opções, né? E eu acredito que a opção mais... a primeira opção, né? É ficar um olhando para a cara do outro, procurando um culpado, para servir de bode expiatório, para explicar a situação na qual nós nos encontramos hoje. E a segunda opção, que é cair em campo, que é fazer política, que é apontar perspectivas, apontar horizontes possíveis, né, para o povo, para a classe trabalhadora, no sentido de dizer que é possível, sim, construir um outro tipo de política, que é possível, sim, construir uma outra realidade que seja diferente dessa, que prega o austericídio, que prega cortes no salário de servidores públicos, no salário dos trabalhadores da iniciativa privada, que prega subfinanciamento do sistema de saúde. É possível, sim, a gente construir uma nova realidade, porque o Brasil é um país que, diferente de todos os outros países do mundo, ele oferece condições inimagináveis para outros países. O Evani manda um abraço aqui, vamos à luta, com certeza, companheiro. Forte abraço para você também, Evani Sena. Olha só, abraço, Paulo, para finalizar, nós temos 1 minuto e meio. O Ciro Gomes deu uma declaração direcionada ao Augusto Heleno, ao general, dizendo: general, tenho mais medo da sua mão suja de cocô do que de um golpe de Estado liderado por você. Haverá resistência. Eu achei jocoso o que ele falou, mas eu acho que o atrevimento é uma forma de resistência nesse momento também, entendeu, Paulo? E é isso que a gente está fazendo. Quanto mais passivo a gente tiver assistindo a caravana do autoritarismo passar, daqui a pouco não vai ter mais como lutar. O Charles coloca: acredito que vai ficar cada vez mais comum o embate de grupos antifascistas contra os fascistas, como o pessoal de Porto Alegre. Também bacana, né? Colocou a carreata fascista para casa de volta. Paulo, 30 segundos para tuas considerações finais. Um abraço para todo mundo que acompanha o programa, um abraço especial aí para os meus companheiros e para as minhas companheiras aí do coletivo Ocupação Periférica. Quem não seguiu a página do Ocupa, por favor, siga lá, me siga também a página do nosso camarada aí, Jairo Castelo Branco. Da mesma forma, eu queria agradecer a ti, Paulo, mais uma vez. Acho que mais uma vez a gente cumpriu a tarefa. Né? Tamo junto, camarada. Queria mandar um abraço para toda a companheirada do Coletivo Ocupa e para todos os amigos que nos acompanharam aqui, que diariamente estão com a gente nessa batalha das ideias. Dizer que não é fácil,
que a luta é árdua, mas que a vitória é certa, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos do lado do trabalhador brasileiro. Então, Até a fechar vitória aqui, sempre. um abraço, né? E até a próxima segunda, às 22 horas.